Temos 2 semanas de governo, né? A gente começou a abrir o programa falando disso e pela primeira vez uma mulher preside o Ministério da Saúde justamente, Nízia Trindade, nome que o senhor já comentou, né? Apontou toda a experiência em torno dela. E eu vou dar foco para uma questão que ela apontou como prioridade, que é o programa Mais Médicos. Ele deve voltar aí, pessoal. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou que nesses primeiros 100 dias de governo, a gente está apenas 15, mas nos primeiros 100 dias ela quer retomar esse programa, que lá na gestão Dilma gerou tanta polêmica, né, sobre os médicos cubanos. Não vou entrar no mérito da polêmica, apesar de eu pessoalmente apoiar o programa. E o ponto é que ela agora falou que vai procurar mais participação de médicos brasileiros, sem abrir mão também de chamar estrangeiros. Ela não mencionou os cubanos, mas é nesse sentido todo, dessa maior participação de médicos brasileiros no programa Mais Médicos, eu queria uma avaliação sua, doutor Gonzalo, sobre esse retorno do programa Mais Médicos, lembrando que o Bolsonaro e o Mandetta, né, apesar de ser elogiado ex-ministro da Saúde, também contribuiu com a destruição anterior do programa Mais Médicos. Bom, vamos começar do começo, para variar, né? Isso. Quer dizer, eu fiz um comentário sobre esse assunto no Jornal da Cultura há umas 2, 3 semanas atrás, e graças a esse comentário, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo se movimentou, né? E fez uma nota de repúdio ao que o doutor Gonçalo falou na TV Cultura, né? Fantástico, tá certo? Só assim para esses órgãos corporativistas que estão preocupados com a corporação se movimentem. É, volto a dizer, os conselhos de classe, estamos falando de OAB, estamos falando de CREA, dos engenheiros, estamos falando de todos os conselhos. Os conselhos de classe existem para proteger a sociedade dos membros desse conselho, né? Então, o Conselho Regional de Medicina tem a função de proteger a sociedade do médico. Essa que é a função. E aí, nós médicos elegemos um grupo de médicos que será o tribunal que protegerá a sociedade dos atos inadequados, levianos, dos médicos. Mas estes conselhos têm agido como sindicatos, têm agido corporativamente. O médico é fundamental para o processo de assistência médica? É fundamental. Como são fundamentais todas as outras 14 profissões que existem na área da saúde. Dentista, enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, farmacêutico, psicólogo, assistente social, são 14. Pois bem, todos são importantes. No momento, nós temos uma falta de médicos para fazer o que nós temos que fazer na saúde pública. Aliás, nós temos essa falta histórica. A média dos países da comunidade europeia que tem sistemas de atenção à saúde de base universal, atendem todo mundo, trabalham com algo em torno de 3 médicos por 1.000 habitantes. Nós temos a metade disso. Nós precisaríamos ter pelo menos o dobro de médicos que nós temos hoje para conseguir ter um processo de atenção à saúde em que houvessem médicos fazendo atenção primária de maneira adequada e depois pudessem esses pacientes que necessitassem de atos médicos mais complexos ser encaminhados para esses atos médicos mais complexos. E bem, nós não temos 1,5 médico por 1.000 habitantes. Precisamos mais. Vamos ter, provavelmente lá por volta de 2026, não é tão longe assim, nós vamos ter 3 médicos por 1.000 habitantes. E aí vamos poder, talvez, ter um sistema de saúde um pouco melhorzinho e sem ter que se valer de mais médicos. Agora, enquanto isso não acontece, quais são as soluções? Tem 2 soluções. Uma é aumentar a capacidade, aumentar as habilidades dos outros profissionais de saúde, e isso é possível, para que eles tenham um papel mais importante no processo de atenção à saúde. Então, a enfermeira, por exemplo, que é o que eu venho falando, ela poderia realizar muitos atos médicos menos complexos, porque ela é preparada para isso. Mas, há algum tempo atrás, não muito, mas foi em 2013,
foi aprovada uma lei chamada Lei do Ato Médico. O que a Lei do Ato Médico diz? Diz que o resto dos profissionais não podem diagnosticar e tratar. No frigir dos ovos, basicamente o que a lei diz é: quem diagnostica e prescreve tratamento são os médicos. Os outros profissionais executam o tratamento prescrito pelos médicos, o que é um despautério, é uma bobagem. Quer dizer, o enfermeiro, o farmacêutico, os outros profissionais, psicólogo, tem condição de realizar diagnóstico e prescrever um tratamento. Então, uma das questões que eu tenho colocado é que nós temos que rever a lei do ato médico, não do ponto de vista de uma corporação, mas do ponto de vista das necessidades da sociedade e da capacidade desses diversos profissionais que têm cursos de formação adequados, sejam preparados para isso. Ou até vamos repensar algumas dessas profissões, fazendo algum tipo de extensão para que ela ganhe novas competências. A outra questão é trazer médicos de fora do país. Agora, o médico de fora do país, se ele tiver que ser submetido ao revalida que nós fazemos tal como hoje, que é um revalida voltado para proteger a categoria no Brasil, não vai dar certo. Então, numa situação emergencial como a que nós nos encontrávamos lá atrás e voltamos a nos reencontrar hoje, quando o Mais Médicos foi proposto no governo Dilma, eu achei de uma temeridade imensa. Eu não teria tido a coragem que a Padilha teve de propor o Mais Médicos, mas foi uma solução. Nós ganhamos 15 mil médicos que falavam espanhol, que não passaram no Revalida, mas estavam voltados para fazer atos médicos menos complexos, que é o tipo de proposta da atenção primária. Não é ato médico de segunda categoria, é ato médico de baixa complexidade. Essa que é a verdade que temos que ter claro. E aí a proposta era que os médicos cubanos pudessem fazer isso, e fizeram isso. 15 mil médicos, cada médico atendendo em média 3 mil habitantes, significa colocar com atenção médica 45 milhões de brasileiros que estavam sem médico. E continuam hoje, uma parte desses, não sei se é 45, um pouco menos, um pouco mais, continua sem médico. E onde estão esses buracos? Estão na periferia das grandes cidades e nas profundidades aí desse nosso Brasil, onde não tem médico suficiente, e se tivesse, uma parte deles não gostaria de trabalhar nesses rincões aí. Agora, vamos ver, quando eu faço um programa como Mais Médico, você vai ser contratado para ir para lá. Se você não quiser ir para lá, não vai. Não vai ser contratado. Então, eu acho que esse programa é um programa correto, e a ministra está correta ao propor novamente o Mais Médicos. Ela provavelmente não vai contratar os médicos cubanos, mas ela vai abrir um processo ou algum tipo de obstáculo para avaliar o revalida, né? Mais simples do que o que é proposto pelo Conselho Federal de Medicina, mas que atenda às necessidades do povo brasileiro. Nós precisamos de mais médicos. Simples assim. Agora, que os conselhos defendam a corporação estão errados. Eles têm que proteger a prática médica, e particularmente o cidadão da prática médica. Esse é o papel dos conselhos. Deixa o sindicato médico brigar com o Mais Médicos, não os conselhos.